Você já ouviu falar de uma casa tão macabra que inspirou filmes de terror e virou lenda mundial? Um lugar onde crimes brutais e histórias de assombração se misturam, deixando todo mundo se perguntando, é só uma tragédia ou tem algo sobrenatural por trás? Aqui no Curioso Mundo Infinito, a gente desenterra os mistérios mais sombrios da história. E hoje vamos te levar para dentro da casa mais assombrada do planeta, Amityville. Prepare-se para uma viagem cheia de arrepios, crimes chocantes e perguntas que ninguém responde direito. Se é a sua primeira vez aqui, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das curiosidades que a gente vai revelar. Vamos mergulhar na verdadeira história de Amityville. Será que é só um crime ou uma maldição tomou conta da casa? Vem comigo para descobrir. Tudo começa numa cidadezinha tranquila nos Estados Unidos, Amityville, a poucos quilômetros de Nova York. Nos anos 1970, era um lugar comum, com ruas calmas e casas simples, até que a 112 Ocean Avenue virou o centro de um pesadelo. Lá morava a família DeFell, Ronald e Louise, os pais, e 5 filhos, Dawn, de 18 anos, Allison, de 13, Mark, de 12, John, de 9, e o mais velho, Ronald Jr., de 23, que todo mundo chamava de Butch. Eles chegaram em 1965, buscando uma vida nova numa casa colonial bonita, com piscina e casa de barcos. Mas essa paz ruiu na madrugada de 13 de novembro de 1974, às 3h15 da manhã, quando algo horrível aconteceu dentro daquelas paredes. 6 membros da família, os pais e 4 dos filhos, foram assassinados a tiros enquanto dormiam nas suas camas. O único que sobrou vivo foi Butch. Ele correu até o Henry's Bar, um bar próximo, gritando que alguém tinha invadido a casa e baleado todo mundo. Quando a polícia chegou, encontrou os corpos exatamente como ele disse, todos de bruços, baleados nas costas com um rifle Marlin calibre 35, uma arma tão barulhenta que deveria ter acordado a vizinhança inteira. Mas ninguém ouviu nada, nem os irmãos, nem os pais, nem os vizinhos a poucos metros dali. Como isso podia ser possível? Butch virou o suspeito número 1, e o caso começou a ficar estranho. No interrogatório, Butch primeiro jogou a culpa na máfia, dizendo que estavam atrás do pai por dívidas. Só que não havia sinais de arrombamento, e o rifle era da família, guardado no armário dele. Depois de horas de pressão, ele confessou. Foi ele quem matou os pais e os irmãos. Mas a defesa trouxe uma reviravolta. Butch ouvia vozes na cabeça, era viciado em drogas como heroína e tinha transtorno de personalidade antissocial. No tribunal, ele contou uma história ainda mais louca. Disse que a irmã Dawn bolou o plano com ele para matar os pais. Eles estavam no porão na noite anterior, usando drogas com 2 amigos, e decidiram agir. O plano era simples: acabar com Ronald e Louise, que Butch dizia ser um pai abusivo que batia na família, e levar os irmãos menores para casa dos avós. Só que, na hora do crime, tudo desandou. Butch disse que matou os pais primeiro, com um amigo de vigia na porta e outro ajudando. Mas aí o amigo fugiu, e Dawn, segundo ele, perdeu o controle e atirou nos irmãos menores, Allison, Mark e John, para não deixar testemunhas. Butch ficou furioso, brigou com ela, e quando Dawn desmaiou, ele pegou o rifle, atirou na cabeça dela e a colocou na cama. Por isso todos estavam deitados, como se dormissem. Será que essa confusão explica os corpos ou tem algo mais macabro por trás? Butch foi condenado a 150 anos no total e está preso até hoje. A casa ficou marcada como palco de um dos crimes mais brutais da história americana, mas os detalhes não encaixam. Ninguém acordou com os 8 tiros altos do rifle, e os vizinhos, a poucos metros, não ouviram nada numa noite silenciosa. Os exames mostraram que não tinha sedativo ou droga nos corpos. Então, como Butch, ou ele com os supostos cúmplices, fez tudo tão quieto, alguns dizem que ele usou um silenciador, mas a polícia não achou nenhum, e o rifle estava intacto. Outros falam de uma força sobrenatural, segurando as vítimas num sono profundo. Um ano depois, em dezembro de 1975, a casa foi posta à venda por $80 mil. Uma pechincha para uma propriedade grande. Quem comprou foi a família Lutz, George e Kathy, com os filhos dela, Daniel, de 9 anos, Christopher, de 7, e Melissa, de 5, mais o cachorro Harry. Eles sabiam do massacre, mas acharam que era passado. No dia da mudança, chamaram um padre para benzer a casa. Ele entrou, começou o ritual, mas no quarto de costura sentiu um tapa invisível e ouviu uma voz gritando: "Saia daqui!" Avisou para não usarem o cômodo, mas os Lutz ignoraram. Mal sabiam que estavam entrando num terror que ia mudar tudo. Logo que chegaram, em 18 de dezembro de 1975, coisas estranhas começaram. George acordava toda noite às 3h15, o mesmo horário do crime, ouvindo portas batendo e passos pela casa. Kathy sentia cheiros podres, como carniça, e via uma gosma verde escorrendo das paredes e fechaduras, que não saía nem limpando. As crianças estavam assustadas. Daniel dizia que sombras o seguiam, Christopher brigava com alguém que ninguém via, e Melissa falava de Jodie, uma amiga imaginária com olhos vermelhos que parecia um porco. O cachorro Harry latia sem parar para portas fechadas, e a casa tinha pontos gelados, mesmo no inverno leve de Long Island. George mudou. Parou de tomar banho, ficou agressivo e dizia que sentia algo observando. Kathy sonhava com os assassinatos, vendo os corpos nos lugares exatos onde morreram.
Em 28 dias, os Lutz não aguentaram mais. No dia 14 de janeiro de 1976, fugiram levando só as roupas do corpo, deixando móveis, brinquedos e até comida na geladeira. Eles juraram que a casa estava possuída e o que viveram ali nunca saiu da cabeça deles. 2 anos depois, em 1977, George e Kathy lançaram o livro The Amityville Horror, com Jay Anson. Contaram tudo, as assombrações, os barulhos, as visões. O livro vendeu milhões e virou filme em 1979, com James Brolin e Margot Kidder, colocando Amityville no mapa do terror. Mas era verdade. Eles passaram num teste de polígrafo e as respostas biparam como verdadeiras. Só que o advogado de Butch, William Weber, disse que inventou a história com os Lutz depois de umas garrafas de vinho para lucrar. George e Kathy negaram, mas nunca voltaram para casa. Em 1977, os caçadores de fantasmas Ed e Lorraine Warren investigaram o lugar. Tiraram fotos, gravaram sons e sentiram uma presença demoníaca pesada. Uma foto famosa mostra um vulto que parece um menino no quarto. Seria John DeFeo. Os Warren juraram que era real, mas os Cromarty, que compraram a casa depois, em 1977, disseram que nunca viram nada, só turistas batendo na porta por causa da fama. Chegamos na metade do vídeo e eu quero saber, você acha que Amityville é só um crime mal resolvido ou tem uma maldição assombrando a casa? Escreve aí nos comentários se acredita em assombrações ou acha que é tudo lorota. Vamos ver quem tá mergulhado nesse mistério com a gente no curioso mundo infinito. Vamos voltar pro crime dos DeFeo. Butch sempre disse que o pai era violento, batia na esposa e nos filhos. Ele e Dawn, segundo ele, estavam cansados disso. Mas a polícia não achou provas dos tais amigos cúmplices. As impressões na casa eram só da família e o rifle tinha só as digitais dele. Os tiros vieram de ângulos diferentes, mas podia ser Butch mudando de posição. O silêncio é o grande enigma. Um rifle Marlin 35 faz um estrondo e a casa não era grande. Os vizinhos estavam perto e não ouviram nada. Uma tempestade podia abafar. Mas não tinha chuva forte naquele dia. Alguns falam de algo sobrenatural segurando as vítimas. Butch mudou a história várias vezes. Em 2002, disse que foi tudo culpa dele, que as vozes eram só o vício falando. Mas o mistério dos corpos quietos segue sem resposta. Os Lutz viraram a casa num circo. Após a fuga, repórteres e curiosos lotaram a Ocean Avenue. O livro e o filme explodiram, gerando mais de 18 obras. Filmes, documentários, livros. Mas tem quem duvide. O padre Ralph Pecoraro disse que não ouviu voz, só sentiu um mal-estar. O polígrafo dos Lutz não era oficial, só para divulgação. A gosma verde podia ser mofo ou tinta velha, comum em casas úmidas. Os cheiros podres, talvez encanamento ruim. Mas e as crianças? Daniel Lutz, em 2013, num documentário chamado My Amityville Horror, jurou que levitou e viu sombras, culpando George por mexer com ocultismo. George negou, mas nunca explicou direito. A casa foi vendida em 2016 por $950 mil, menos que o valor. E os donos atuais dizem que é só uma casa normal, sem fantasmas. Então, o que é Amityville? Um crime brutal que deixou marcas ou uma maldição que transformou a casa num palco de terror? O massacre dos DeFeo é real. 6 pessoas morreram e Butch tá preso. Mas as assombrações dos Lutz dividem opiniões. Uns acham que eles inventaram para lucrar, e lucraram muito. Outros acreditam que o crime deixou uma energia tão pesada que atraiu espíritos. A casa tá lá, reformada, com o endereço mudado para despistar curiosos. Mas a história não morre. Em 2005, o remake com Ryan Reynolds trouxe a lenda de volta. E até hoje, gente visita Amityville atrás de um arrepio. Será que uma tragédia assim amaldiçoa um lugar? Ou a mente humana cria os fantasmas? A Amityville segue como um ícone do medo, e um mistério que ninguém explica de verdade. E aí, o que achou dessa viagem pela verdadeira história de Amityville? O crime dos DeFeo ou as assombrações dos Lutz? Qual te deixou mais curioso ou arrepiado? Deixa seu comentário aqui embaixo e conta pra gente. Se tiver uma ideia de mistério pra gente explorar no próximo vídeo, escreve também, porque aqui no Curioso Mundo Infinito, a gente ama sugestões. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum segredo que a gente vai revelar por aqui. Até a próxima, e cuidado com as casas que você escolhe visitar à noite.